Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes. Sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre fontes não renováveis. São fontes aí de energia que estão presentes na natureza em quantidade limitada, ou seja, não podem ser renovados caso aí acabem. Podem aí ser de origem aí desde orgânica, vegetal e animal e levam aí milhões de anos para ser formado aí pela natureza. Caso aí, por exemplo, do petróleo. A gente vai ver que alguns exemplos aí dessas energias, por exemplo, dessas fontes de energia, desde aí do petróleo, o gás natural, por exemplo, os combustíveis nucleares, que são o caso, e também aí o carvão mineral, nós vamos ver que todos esses tipos de energias, eles vão ter dois pontos, desde vantagens e desvantagens. As vantagens, por exemplo, que aí são fontes aí de energias usadas há muito tempo, então são bem conhecidas, por exemplo, por nós seres humanos. Só que nós vamos ver que essas fontes renováveis, elas vão ter um custo baixo. Algumas, tá? A gente vai ver que esse custo baixo faz com que grandes países, por exemplo, subdesenvolvido e também em processo aí de desenvolvimento ou desenvolvido, utilizem em grande quantidade. E um deles grandioso aí, nosso, vai ser o petróleo. O petróleo aí, além de gerar combustível, por exemplo, a gasolina para os automóveis, entre outras coisas, ele também aí gera alguns derivados, a parafina, o próprio gás natural, por exemplo, a nafta, e vai derivar em uma coisa que a gente tem hoje, que é o plástico, por exemplo. E uma das grandes desvantagens que nós temos, por exemplo, dessas fontes não renováveis aí, é o fato delas não conseguirem se renovar, porque elas acabam extinguindo. Lembrando que essas fontes não renováveis demoram bastante, por exemplo, para ser criada. A gente vai ver que uma da outra desvantagem também, que a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, do petróleo, entre outros aqui, a gente vai ver que polui o ar e também nós vamos ver que esses produtos, por exemplo, eles são grandes geradores aí de chuva ácida. Ah, professor, então significa que quando a gente queima alguns produtos, por exemplo, esse produto ele vai para o nosso céu na formação e vai formar chuva ácida, que nós teremos um revisando sobre. Até mesmo a extração e o transporte do petróleo, principalmente aí em oceanos, por exemplo, a gente vai ver a poluição do mar. E também há um dos pontos aí que são essas fontes, elas são inflamáveis. Então significa que qualquer fogueira literalmente explode. Então, quando nós falamos aí dessas fontes, por exemplo, são fontes aí perigosas para se mexer. Já aí, por exemplo, aí quando a gente fala no caso do urânio aí, que é um combustível, por exemplo, nuclear, existem reais desvantagens aí, por exemplo, até mesmo na própria manipulação, por exemplo, em usinas nucleares, por exemplo, os acidentes. Então, tudo isso é pontos que podem prejudicar. Então, lembrar sempre que quando falarmos aí de fontes não renováveis, estamos falando aí de fontes de energias que estão presentes dentro da natureza e que estão aí em quantidade limitada, ou seja, elas não podem se renovar. Tudo bem? Meu povo, na descrição do vídeo nós temos aí lista de exercício. Beijo, me liga, abraço!